Oi, gente, tudo bem? Como prometido, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as outras células dos outros seres vivos. Então vamos lá! Se você entrou nesse vídeo um pouquinho perdido, não tá sabendo o que eu tô falando, é que vídeo passado eu falei sobre as células procarióticas. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir antes de assistir esse daqui, tá bom? Hoje eu vou falar sobre as células eucarióticas, as nossas células. Então, se você também ama todas as suas células, já esmaga o joinha, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo e ativa as notificações. Essas células são células que são encontradas em todos os outros seres vivos que não sejam bactérias ou árqueas. Então essas células são encontradas em fungos, em protozoários, em algas, em animais e em vegetais. Todas as células eucarióticas vão ter um núcleo, uma membrana plasmática e citoplasma. O núcleo vai ser uma estrutura que vai guardar o material genético. Ele vai ficar todo protegidinho. E tem uma região do núcleo que a gente chama de nucleolo, que esse material genético fica ali todo apertadinho. A membrana plasmática vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Essa função a gente chama de permeabilidade seletiva. O citoplasma é uma estrutura que vai preencher toda a célula. Ela é gelatinosa e cheia de nutrientes. Bom, eu sei que você está ansioso para saber qual é o grupo de células que tem no seu corpo. Então, eu já vou te adiantar. A célula presente no seu organismo é a célula eucariótica animal. Essa célula tem estruturas muito especiais que a gente chama de organelas membranosas. São chamadas de organelas membranosas porque tem uma membrana envolvendo cada uma delas. Por exemplo, a organela que fica bem próximo ao núcleo é o retículo endoplasmático granuloso. O retículo endoplasmático granuloso é chamado assim porque em sua parede tem um monte de ribossomos. E a gente viu que os ribossomos fazem proteínas. Ou seja, o retículo endoplasmático granuloso também vai produzir proteínas. Já um pouquinho mais afastado, tem o retículo endoplasmático liso dessa vez. Ele é chamado assim porque não tem grudado em sua parede os ribossomos, tá? Já que ele não tem ribossomos, não tem como ele fazer proteínas. Então, ele vai fazer lipídio, ou seja, as gorduras ou os óleos. Se você não sabe o que é lipídio ou a função dele, tem um vídeo muito legal aí no canal que eu vou deixar aqui no card. Não sei se você percebeu, mas cada estrutura que eu tô falando aqui vai ter uma função diferente dentro da célula. A célula é como se fosse uma cidade ou uma fábrica. Cada setor, cada coisa vai ter a sua função diferente. E falando em cidade, a gente tem uma estrutura que parece muito com os nossos correios. Essa estrutura é chamada de complexo golgiense ou complexo de Golgi. O complexo golgiense empacota tudo que é produzido, proteínas principalmente, e joga lá para fora da célula para ser entregue no local em que está precisando. Outra organela que ajuda muito no funcionamento da célula é o lisossomo. O lisossomo é como se fosse o saneamento básico, a coleta de lixo da sua cidade. Ele tira tudo que for velho, estragado, que não funciona mais ou que está em excesso na célula. Uma organela muito interessante que vai ser primordial em todas as células eucarióticas, animais e até as vegetais é a mitocôndria. Essa organela ela é responsável pela geração de energia para o corpo.
A energia que a gente tem dentro do nosso organismo é chamada de ATP. A gente usa ATP para tudo, para conseguir fazer um músculo contrair, relaxar, para conseguir fazer o impulso nervoso funcionar, para construir novas células. Enfim, a mitocôndria é essencial para a nossa sobrevivência. Inclusive, tem células que precisam mais dessa organela do que outras. Por exemplo, a nossa célula nervosa, o neurônio, ele precisa de muita energia para conseguir fazer o impulso nervoso chegar ao seu destino. Então, a sua célula é riquíssima em mitocôndria. I wanted to thank you. For what? For 12 years. Olha só, existem seres vivos com apenas uma célula eucarionte e existem seres vivos com muitas células eucariontes. É o nosso caso, por exemplo. Quando esse ser vivo tem mais de uma célula, a gente chama ele de ser pluricelular. E isso traz uma vantagem, porque cada célula, cada grupo celular vai se especializar em alguma coisa. Como, por exemplo, que eu acabei de falar sobre o neurônio, eles são células especializadas em levar mensagens nervosas. Já, por exemplo, as células do nosso intestino são responsáveis por absorver todos os nutrientes que a gente consome, ou boa parte deles. E tem uma célula muito especial, que são os glóbulos vermelhos. Para começar, ela é uma célula que perde o seu núcleo quando ela está se formando. E tem uma estrutura dentro dela que a gente chama de hemoglobina. A hemoglobina é responsável por captar o oxigênio que entra pelos nossos pulmões e oxigenar todas as células do nosso corpo. O oxigênio, ele é muito importante para a nossa célula funcionar. É com ele que a gente consegue quebrar os nutrientes e gerar energia, gerar o ATP. Tem uma organela que é exclusiva das células animais. Essa organela é chamada de centríolo. Eles são responsáveis pela divisão celular, pela multiplicação das células. As células eucarióticas vegetais não são menos importantes, não. Elas vão ter quase todas as organelas que tem numa célula eucariótica animal. Elas vão ter núcleo, citoplasma, membrana plasmática, vão ter também retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, lisossomo e mitocôndria. O centríolo é organela exclusiva das células eucarióticas animais, mas a célula eucariótica vegetal também vai ter suas organelas exclusivas. A primeira é o vacúolo de suco celular. A função do vacúolo é reservar água. Às vezes, esse vacúolo é tão grande que ocupa quase todo o citoplasma. Outra estrutura exclusiva das células eucarióticas vegetais é o cloroplasto. O cloroplasto vai ser uma estrutura com pigmento. Esse pigmento dá a cor verde a todos os vegetais. E o cloroplasto vai ser responsável por fazer o processo mais bonito das plantas, a fotossíntese. Bom, eu acho que você já reparou que alguns vegetais são um pouco mais rígidos, têm uma estrutura mais estruturada pra cá. Boa, James. Você já deve ter reparado que tem plantas que têm sua estrutura um pouco mais rígida. Isso é porque todas as células eucarióticas vegetais contêm parede celular. E essa parede celular é feita de celulose, aquela substância que faz o papel, sabe? Essa celulose vai deixar a célula mais rígida e vai impedir que a célula estoure caso entre muita água nesse vacúolo. Olha que legal, como cada ser vivo tem a sua célula correta para a função correta. Fala sério, você não imaginava que numa estrutura tão microscópica pudesse ter
tanta coisa. Se você ficou impressionado e bem feliz que as suas células têm todas essas funções, deixa um like, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal e ativa essas notificações, ok? Tchau!